The administration is fully complying with the court order. I just spoke to the president about it. Então ela está falando que ela conversou com o presidente, que a administração está seguindo as leis, está seguindo o que foi determinado na corte. The recipients of these SNAP benefits need to understand it's going to take some time to receive this money. E quem tem aí os benefícios para receber tem que entender que vai levar um tempo para vocês receberem esse dinheiro. Because the Democrats have forced the administration into a very untenable position. Porque os democratas forçaram, né, uma situação que, de certa forma, é complicada, uma situação insustentável. Então, fica naquela história, né, de você joga para o lado, joga para o outro. Então, os democratas culpam os republicanos pelo shutdown e os republicanos culpam os democratas pelo shutdown. We are digging into a contingency fund that is supposed to be for emergencies, catastrophes, for war. E a gente está usando um fundo de contingência que era supostamente para ser usado em tragédias, em guerras, para tentar resolver parcialmente os problemas. And the president does not want to have to tap into this fund in the future, and that's what he E o presidente não quer tocar nesse fundo no futuro. was referring to in his Truth Social post. So the Department of Agriculture, as for the latest SNAP payment in the judge's order, put out guidance to states today on how to get that money to the recipients of. Então, o Departamento de Agricultura, ele deu alguns direcionamentos para colocar o pessoal ali nos trilhos mais ou menos sobre como conseguir esse dinheiro. SNAP, but it's going to take some time. The Mas vai levar tempo. best way to get the full amount of SNAP benefits to those beneficiaries is for Democrats to reopen the government. So Então, a melhor forma dessa galera receber esse dinheiro, esse benefício que eles têm, é os democratas reabrirem o governo, de terminar esse shutdown. to anyone who is a SNAP beneficiary at home who needs that assistance, and the president was just saying, this is for people who are truly needy, who need food, who need this assistance from the United States government. Democrats are holding it up. Então ela falou, e isso que eu estou falando vai para você que está aí do outro lado. Essas pessoas que precisam de comida, essas pessoas que precisam desse benefício, essas pessoas que precisam desse dinheiro, são os democratas que estão segurando seu dinheiro. And making it difficult for the administration to get those payments out the door. E está tornando difícil para a administração do governo conseguir cumprir com esses pagamentos uma vez que o governo está fechado. So if you are at home and you want your SNAP benefits, call the Democrats and tell them to reopen the government. Ouviu? Então, se você quiser o seu dinheiro, você precisa do seu benefício, você precisa do seu dinheiro, que é seu por direito, né? Liga para os democratas e pede para eles reabrirem o governo. Ou seja, complexo, né? Então a gente vê, é como se fosse uma batata quente sendo jogada de mãos em mãos, né? Ah, a culpa é dos democratas. Aí os democratas, não, a culpa é dos republicanos. E não chegamos a um consenso e o país continua fechado e as pessoas continuam sem trabalhar, as pessoas continuam sem receber e muitos continuam trabalhando sem receber e a situação só vai se agravando a cada vez mais. A cada dia que nós permanecemos em shutdown, a situação ela só se agrava de forma contínua, tá? De forma contínua. E aí o que a gente entende com isso, pessoal? Só a critério de comparação para vocês entenderem aqui alguns números. O que a gente vê aqui claramente sendo demonstrado para a gente? Mesmo que o funcionalismo público dos Estados Unidos ele não seja tão dominante quanto é no Brasil, porque não tem nem como comparar, né? Eu já expliquei isso para vocês anteriormente. O funcionalismo público no Brasil é algo muito forte, inclusive é algo estimulado. Muitos brasileiros sonham em passar em concursos para trabalhar para o governo, né? Seja estadual, seja federal. Muitos sonham em passar na prova da Polícia Federal, muitos sonham em passar numa prova para trabalhar na Caixa Econômica. O funcionalismo público é algo, pelo menos no Brasil, não sei como é que está hoje, né? Se bem que não deve ter mudado muita coisa de quando eu saí, só tenho um ano e meio fora. Mas sempre foi algo vangloriado, sempre foi o sonho da maioria, porque você tem uma garantia, uma vez que você é funcionário público, correto? E aí, aqui, isso é um pouco diferente. O funcionalismo público não é muito um sonho do americano, é algo que ele vislumbra, mas ele tem a sua força, ele tem o seu impacto na nação, uma vez que essas pessoas, elas deixam de receber o seu dinheiro. E ele é numeroso bastante para, sim, afetar o consumo nacional. Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, cerca de 2,2 milhões de servidores federais e 1,3 milhões de militares estão sendo afetados, e muitos
sem receber o seu dinheiro há mais de 35 dias, tá? Boa parte desses trabalhadores, eles vivem naquelas regiões que têm a forte dependência federal, que você já sabe, né? Washington DC, Casa Branca, né? Virgínia, Maryland, algumas áreas ali no Texas, Novo México e até mesmo aqui na Flórida, a gente tem muitos funcionários públicos aqui, são as regiões onde a gente tem mais essa galera concentrada. E, pensa comigo, sem salário, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão comprar Bitcoin? Pô, tô sem dinheiro aqui, tô sem receber. Meu amigo, se eu tivesse sem receber, se eu tivesse passando uma dificuldade financeira, a última coisa que eu ia pensar ia ser em cripto. Eu ia pensar em como é que eu vou fazer para colocar o pão na mesa para minha família. Então, sem salário, essas pessoas elas param de consumir, elas atrasam as suas contas, elas seguram seus gastos locais, não vão mais para restaurante, questão de escola, mercado. Então, isso gera o quê? Um efeito dominó. Isso gera um efeito dominó que vai reduzindo a circulação de dinheiro e o faturamento dos pequenos negócios. É assim que funcionam as coisas, tá? Então, sem dinheiro para gastar, a tendência é a desaceleração econômica. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são números recentes, tá? Isso aqui são números recentes que mostram, né, como que está o turismo em Las Vegas. Las Vegas é a capital da diversão, da liberdade, entre aspas, né? Pode ser chamada de libertinagem. E os números aqui mostram para a gente que os visitantes de Las Vegas eles caíram mais de 9% em 2025. E essa é a maior queda desde 2008. A maioria dos consumidores, a maioria das pessoas que vão ali para gastar em cassino, para passear, para conhecer, para, enfim, para ter um momento interessante ali, estão deixando de ir. Ou seja, a atividade turística ela está diminuindo. Nós estamos com a inflação nas alturas, nós estamos ainda, mesmo com 2 cortes de juros, com a inflação ainda alta e com a taxa de juros ainda alta, né? Então a gente está vendo que as pessoas estão tendo dificuldades, o número de inadimplência de pagamento de cartão de crédito, de carros, está aumentando e isso se reflete no turismo. Tanto o turismo externo quanto o turismo interno, mais ainda o turismo interno. Então, esses números refletem esse desinteresse. Teve até um camarada que comentou aqui, eu achei engraçado, fez um trocadilho, mas que faz sentido, né? Las Vegas está morrendo. As pessoas simplesmente perceberam. Espera aí, eu não preciso ir até Nevada, né, Las Vegas, para perder dinheiro. Eu posso fazer aqui mesmo na Bolsa de Valores. Eu não preciso ir até Las Vegas para perder dinheiro no cassino. Eu posso perder com o mercado de altcoins. Eu mudo a piada dele aqui. Mas brincadeiras à parte, pessoal, isso faz até um pouco de sentido, porque os cassinos online eles estão virando uma febre não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos também. Então, as pessoas não precisam mais ir para Las Vegas para fazer o gambling, né? Para fazer ali o... Como é que fala gambling em português? Ih, caraca, mano, deu branco. Como é que fala gambling em português, pessoal? Gambling não é aposta. Ih, caraca. Ah, pessoal, esqueci a palavra em português. Gambling. Tem uma palavra além de aposta. É apostar, né? A palavra em português seria apostar. É porque, tio, eu tava com outra palavra na cabeça que tá me fugindo aqui. Jogatina, fezinha, jogo de azar. Era essa palavra que eu queria utilizar, né? Jogo de azar. Obrigado. Então as pessoas, elas podem fazer o seu jogo de azar no seu próprio celular, né? Ao invés de ter que ir lá para Las Vegas para fazer isso de forma presencial. E aí, pessoal, o que a gente está vendo agora? A situação está começando a ficar um pouco mais complexa. As pessoas estão começando a perder a paciência. As pessoas estão perdendo a paciência. Porque, vamos lá, a galera votou no Trump. Beleza, Trump está cumprindo o que ele prometeu, mandando ilegal embora, pá. Só que quando toca no bolso do cidadão, aí o negócio começa a ficar complicado. Então, até mesmo quem votou nele está começando a ficar meio que revoltado, né? As pessoas estão sem receber dinheiro. Mano, tocou no bolso, o negócio fica complicado. Sem contar o efeito dominó que está sendo causado pelo mercado tradicional. Por quê?
a gente começou uma onda de correções nas empresas de tecnologia. E só para vocês terem uma ideia, o SoftBank, olha isso aqui. Isso aqui foi a queda de ontem do SoftBank. Pessoal, as ações do SoftBank, que é um banco japonês, elas caíram mais de 15% no dia de ontem, né? Ampliando uma queda acumulada de mais de 22%. Isso representa uma perda de 32 bilhões em valor de mercado. Você